a voz do Senhor. Também falar de coisas boas agora, né? A Jane Cléia está fazendo aniversário hoje, muitos anos de vida? Não sei. Ok, lembrar também que a Thaís está namorando com o Lucas. Deus abençoe vocês. Tá joia. Quero lembrar do nosso curso do CIB, que a gente tem todo ano na igreja. Deus tem nos dado a graça de alguma maneira, aprendermos um pouco mais sobre como interpretar a Bíblia, como ler, estudar a Bíblia e aproveitar o máximo, pelo menos o máximo para a gente. A gente já vai começar na próxima semana. Temos um bom número de pessoas inscritas já. Uma parte é online que vai ser, espero que a gente consiga fazer isso. Então, também lembrem de orar por isso. Na próxima semana, nós vamos começar um treinamento para os discipuladores. Nós temos o objetivo aqui na igreja de que todos possamos ser discipuladores, né? Todos nós. Então, na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre como apresentar o Evangelho, como usar os livros que nós temos de discipulado na igreja, as lições que nós temos, né? Cada uma delas para tirar dúvidas da gente que vai discipular, e também como a gente pode, cada um pode ser membro da nossa igreja, né? Da aliança, tá bem? Então, queria só lembrar dessas coisas, pedir para que a gente esteja orando. Então, na semana que vem, diferentemente do que foi nesses dias agora, que foi bem para grupos, né? A gente vai começar um treinamento para discipuladores. Não tem? Você venha, por favor. A gente vai ter um treinamento para te dar um pouco mais de segurança de como discipular uma pessoa. A pessoa que quer ser discipulada, então você vai poder socorrer, ajudar. Tem muita gente que já tem muita habilidade com isso, mas a gente vai tentar juntar algumas coisas. Alguns não têm tanta segurança, vai poder aproveitar e vai, domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, a gente começa esse treinamento. À noite, 19 horas, continuamos com o nosso culto aqui, vamos começar uma nova série, tá bom? De sermões. Então tá bem, queria só dar esses avisos e dispensar as crianças e as tias para o seu tempo lá atrás. Deus abençoe vocês. Quais são as tias? Ok. Hoje, sinceramente, eu pensava que viria menos pessoas na igreja, porque tem um bom número de pessoas aproveitando o feriado para viajar, né, para passear. Mas também estou percebendo que o dinheiro está meio curto, né? E aí tem gente que só quer, né, mas acaba não viajando mesmo. Agora, queria lembrar de um texto que a Bíblia fala, na verdade, que Jesus ele explica para a gente. Jesus estava falando com aqueles que estudavam a Bíblia, né? Dos escribas, falando daqueles do seu tempo, que eram dedicados no estudo da palavra. E aí Jesus menciona, dizendo o seguinte: vós estudais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Aí Jesus completa: mas elas falam de mim. Impressionante isso. Jesus nos dá a chave para a gente entender a Bíblia. Jesus nos dá a chave para a gente entender quem é Ele. As duas coisas que Ele fala, Ele nos diz. As duas coisas que Jesus fala, né, tem a ver com Ele se autodenominando como aquele que é a vida eterna. E é mesmo. Mas também Ele fala de que a Bíblia
fala sobre ele. Então, ao abrir a Bíblia, ao ler qualquer coisa, nós a interpretamos corretamente quando entendemos pela ótica de que a Bíblia está falando acerca de Jesus Cristo. Quando a gente entra no Novo Testamento, já depois de ter de alguma maneira visto, lido o Antigo Testamento, a gente começa a enxergar que Jesus de fato é o centro da história do Novo Testamento. Mas Jesus fala de que ele também é o centro do Antigo Testamento. Hoje a gente vai terminar essa série de falar sobre fé, coragem e esperança, porque o ponto central aqui é fé. O ponto central é a gente depositar a nossa confiança na pessoa de Jesus. E a gente vai entrar num texto que é Lucas, capítulo 7, 18 a 23, no momento em que Jesus está de alguma maneira explicando via algumas pessoas para João Batista quem ele era. Então é uma passagem muito simples, você já deve ter lido essa passagem bem provavelmente, mas hoje a gente vai tentar desacortinar algumas coisas dessa passagem, para que a gente possa ter um aproveitamento e entender que se tivermos a fé verdadeira, a gente vai ter coragem de viver essa fé e vai ter esperança, mesmo que no momento de viver essa fé seja com dificuldade. Então eu queria convocar você para orar agora. Vamos orar e pedir que Deus alimente o nosso coração, que Ele, de alguma maneira, fale ao nosso espírito através do texto que a gente vai estudar agora. Tá bem? Então, vamos curvar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos para entender um pouco mais do Senhor e pedindo na oração que isso aconteça. Tá bem? Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Criador, nosso Senhor, te agradecemos por esse momento especial que o Senhor nos dá como igreja, de abrirmos a Tua Palavra e entendermos um pouco mais sobre Jesus Cristo. Nos abençoe, nos dá entendimento, nos dá clareza mental, nos dá sabedoria através da Tua Palavra, para que a gente possa não somente depositar a nossa confiança de salvação, de vida em Jesus, mas também depender dEle para o nosso dia a dia. Nos abençoe, Senhor, por favor, nos ensina um pouco mais com esse texto que o Senhor tem para nos ensinar. Põe a mão do Senhor sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e nos faça compreender o que o Senhor quer que a gente compreenda. E consequentemente, que a gente coloque em prática o que o Senhor quer que a gente coloque em prática. Nos ajuda, Senhor, para que a gente tenha entendimento, para colocar em vida, em aplicação o que o Senhor tem para nos ensinar. Nos abençoe. Precisamos do Senhor mesmo. No nome de Jesus oramos. Amém. Ok, então o texto, como já falei, Lucas capítulo 7, a partir do verso 18. Se você tem interesse de acompanhar aqui, já está o texto, mas se quiser abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, fique à vontade, tá bem? Pode acompanhar aí no seu celular também, né? No seu smartphone. Versículo 18, então, começa dizendo assim: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto de Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ok. Quis ler todo o bloco, né? Porque ele é um só, na verdade. A gente pode entender um pouco melhor quando começar agora
a entender cada parte, né, dos detalhes aqui. Então o versículo 18 começa dizendo: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. É lógico que de imediato você que é um estudante da Bíblia vai se perguntar: que coisas são estas então? E aí é óbvio, você tem que ler o que aconteceu anteriormente. Que coisas? Uma das coisas que aconteceu de imediato aqui foi o encontro de duas multidões. Uma multidão que tinha saído de um funeral, ou estava de alguma maneira em um funeral, no enterro de um jovem, de uma criança, de um adolescente. E a outra multidão é a multidão que acompanhava Jesus. Então duas multidões se encontraram. E aí o que tinha acontecido? O relato que está sendo referido aqui é que Jesus ressuscitou aquele jovem. O texto que você pode ter visto anteriormente fala da ressurreição que Jesus promoveu do filho de uma viúva de Naim. Esse é o texto anterior. Então essas multidões tinham se encontrado e Jesus, obviamente, se compadeceu daquela senhora e ressuscitou. Jesus, pelo menos se eu não me engano, ressuscitou 3 pessoas. E uma delas foi o episódio que aconteceu anterior a esse aqui. Mas outra coisa tinha acontecido bem forte e de forma bem categórica. Jesus estava falando para da sua multidão, de que existia uma diferença enorme quem depositava a sua confiança de vida em Jesus, diferença entre aquele outro grupo, aquelas pessoas que não depositavam a sua confiança de vida em Jesus. Aí Jesus fez aquela comparação. Quando Jesus começou a dizer, ele explicou: quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Que aí veio aquela turbulência que acontece na nossa vida constantemente. Perda de emprego, morte de um ente querido, doença, enfermidade, problema com o familiar, casamento indo às ruínas, rebeldia dentro de casa, o emprego, o salário não é aquele que a gente precisa, na escola a gente sofre perseguição, uma série de coisas. Aí Jesus diz: quem então constrói a sua vida e deposita confiança em Jesus é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a enxurrada, vem a tormenta, vem o vendaval, mas a casa ainda, apesar de tudo, permanece em pé. Aí Jesus compara com aquela pessoa que construiu a sua casa sobre a areia. Quer dizer, aquele que ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica, ou nem ouve. É semelhante àquela pessoa que construiu a sua casa sobre a areia, que quando vem esse turbilhão de dificuldades, vem a tempestade, vem o sofrimento, seja a enfermidade, seja a perseguição em algum lugar, seja o choro porque a gente está com saudade de alguém de longe, ou seja o choro porque a gente perdeu alguém, seja porque a gente não tem o dinheiro que a gente gostaria, seja por uma pequena viagem, ou seja para uma coisa extremamente necessária. Então vem essa tempestade. Então aquele que não ouve a palavra de Jesus e não a pratica, sucumbe, é levado pela tempestade, sofre as consequências. Então Jesus tinha ensinado isso. Particularmente, são estas coisas que os discípulos de João tinham falado para João Batista. Aquele camarada que a gente ouviu, que tem o nome de Jesus, esse camarada é diferente. Ele ressuscita mortos. A mensagem dele é impressionante, porque a mensagem dele é aquela assim: ou sou eu, ou não é ninguém. Jesus sempre foi categórico. Jesus nunca foi aquele que era politicamente correto, falava as coisas para agradar as pessoas. Não, Jesus falava a verdade. Jesus se colocava numa posição de ele é o centro de tudo. Ele é aquele que é o rei do universo. É aquele que se autodenominou Deus para sempre. Sempre antes e sempre depois. Então,
isso impressionava qualquer pessoa. Aí esses discípulos de João Batista, ao saber, ter ouvido, ter tido conhecimento de muitas coisas que Jesus tinha feito, referiu a João, explicou e conversou com João Batista. E João, chamando 2 deles, final do verso 18, enviou-os ao Senhor Jesus para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Que pergunta! Você conhece de alguma maneira a história de João Batista? Aquele que sofreu perseguição, foi degolado, aquele que era uma pessoa altamente humilde. A Bíblia fala, Jesus cita João Batista como uma das pessoas mais extraordinárias que pisaram seus pés no chão do planeta Terra. É interessante que Jesus falou a respeito de João Batista de tal maneira que nos enche os olhos, porque João Batista era aquele que era extremamente humilde, extremamente focado em fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Senhor dele. João Batista, desde cedo, tinha conhecimento de que era um agente, um mensageiro de Deus, para apontar a pessoa de Jesus. Mas chega nesse momento, João Batista, que tinha batizado Jesus, pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? É uma pergunta intrigante. Aqui nas minhas especulações, eu gostaria de saber por que João Batista não foi lá e perguntou ele próprio. Por que João Batista então anunciou essa pergunta? A princípio, eu tenho a tendência de achar que era uma pergunta apenas didática. João Batista sabia, a princípio. Mas João Batista já sofria muitas perseguições. Também, obviamente, é bem possível que João Batista, nesse momento, não estava enxergando todas as coisas que Jesus enxergava. Talvez João Batista, certamente, estava com um pouco de dúvida, por conta de o reino de Deus não ter sido estabelecido ainda. A perseguição sobre Jesus já estava fechando. João Batista, obviamente, já estava sendo muito perseguido. Aí, como é comum no ser humano, que nós somos assim. Alguns dias nós somos leões, no outro dia a gente é rato. Num dia a gente está achando que é uma águia voando, no outro dia a gente é galinha que quer se esconder no mato. Nós somos assim. Por isso que a gente está falando sobre fé. Porque se a gente deposita fé na pessoa correta, não em nós, a gente vai ter muito mais estabilidade. A gente vai ter muito mais coragem, vai permanecer a nossa esperança. Então aqui essa pergunta é interessante. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Na minha percepção, eu estou imaginando que João Batista estava também usando, obviamente, daquela didática de fazer os seus discípulos entenderem quem é Jesus. Não apenas pela mensagem de João Batista, mas também por eles enxergarem quem era a pessoa de Jesus. Porque João Batista já ia partir daqui a pouco. E João Batista não queria ficar com pessoas sendo, de alguma maneira, seguidoras dele. Como João Batista fez, Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista não queria ficar com glória para si. João Batista não queria que as pessoas ficassem olhando para ele. Então apontava para Jesus. Talvez isso, mas como falei, é bem provável também que João Batista estava em dúvidas, ou pelo menos, será que a gente está numa etapa com relação ao Messias que está vindo, que ainda não é esse Jesus? Embora tenha que ser, embora deva ser, é bem provável. Mas aqui, quando os homens chegaram junto de Jesus, falaram aquilo que João Batista tinha perguntado. Porque ser discípulo, ser obediente, ser servo, estar em servidão a alguém, sendo seguidor, obedece, né? Jesus mesmo fala isso. Como é que você me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Versículos anteriores, né? Jesus tinha esse questionamento com algumas pessoas. Não adianta chamar Jesus de Senhor e viver a nossa própria vida. Viver a nossa própria vida chamando Jesus de Senhor é o mesmo que construir a nossa casa, a nossa vida sobre a areia.
chegaram junto de Jesus e perguntaram o que João Batista mandou. João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Aí, óbvio, tem algumas outras explicações nos versículos anteriores que vale a pena a gente refletir agora. Naquela mesma hora, Jesus não só falando quem era, mas mostrando quem era. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias. Aquele momento foi um momento em que Jesus preferiu fazer mais milagres do que ensinar, porque era um momento especial. Vou falar para você, muitas vezes a gente quer um milagre de Jesus. O incrédulo pensa assim: ai, Jesus, me manda um milagre para eu acreditar no Senhor. O incrédulo fala assim: ah, Senhor, faz acontecer isso na minha vida para eu acreditar mais no Senhor. Como se Deus precisasse da gente crer nele. Deus não vai deixar de ser Deus. Nós é que precisamos. Então esse negócio de colocar Deus à prova, isso é, além de ser incredulidade, é pecado grave. Basta você ler a Bíblia para você ter um pouco mais de fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, se a gente fica, de alguma maneira, querendo, que Deus faça alguma coisa para a gente acreditar mais nele, a gente está sendo um incrédulo. O povo judeu viu tanto milagre, mas mesmo assim era um povo que era incrédulo. Lê o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Lê Números, Êxodo, você vai ficar chocado. Não é por milagres que Deus realmente afeta a nossa vida. O milagre impede de que a gente tenha fé, porque a gente está vendo. Ver não tem a ver com fé. Fé é ver aquilo que a gente não está enxergando. E aqui, óbvio, Jesus naquele momento, porque era didático, queria ensinar. O objetivo dele não era somente aquelas pessoas que tinham todos essas moléstias e flagelos e espíritos malignos e cegos. O objetivo de Jesus não era só curar essas pessoas, embora essas pessoas foram beneficiadas por isso. Isso é muito bom. Estar numa hora dessas, num lugar daquele, a pessoa acaba sendo muito mais beneficiada. É alvo da graça de Jesus para Jesus fazer coisas com outras pessoas também. O objetivo de Jesus então era didático, era alcançar o coração de João Batista, que não estava lá. Através daqueles discípulos de João Batista que foram enxergar, pegar o relatório e levar para João Batista, verificar o que Jesus estava fazendo. E Jesus não só falou. E aí, isso para mim é impressionante. Imagina aquela multidão, todo mundo, obviamente, procurando alguma restauração de sua vida. Mas o principal que Jesus queria dar era o quê? Era a mensagem de salvação. Se uma pessoa é curada aqui e outra pessoa é ressuscitada ali, essas pessoas vão morrer. Eu e você vamos morrer. A nossa vida não está aqui no planeta Terra. Então ter uma saúde perfeita não é o fim da nossa vida aqui. Ter tudo restaurado na nossa vida, não ter mais rebeldia em casa, não ter perseguição no trabalho, não ter não sei o quê, que nosso coração almeja, isso não é o melhor para a nossa vida. O melhor para a nossa vida se chama Jesus Cristo, céu eterno, porque vamos morrer. O que adianta a gente ter tudo aqui, ter um bom emprego, por exemplo, ganhando muito bem, e ir para o inferno? Passar essa vidinha, 50, 60, 70, 100 anos aqui. Olha lá, 100 anos. E passar a eternidade no inferno. Então Jesus sempre nos fala acerca de que é muito melhor o que é eterno. O apóstolo Paulo fala isso. Então a gente tem que focar nisso. Agora, veja só. Mas Deus, pela sua graça, acaba nos concedendo muitas bênçãos, muitos benefícios, como esse grupo de pessoas que estavam perto de Jesus. Estar perto de Jesus nos traz grandes benefícios. Respinga sobre nós muitas coisas que a gente não merece,
Não mereceria, mas Deus, Jesus, para ensinar outras pessoas, Ele nos concede. Então, duas coisas claras aqui. Estar perto de Jesus nos beneficia. E todo benefício, segundo, que nós recebemos do Senhor, é para algo além da gente. O fim não é a gente. Olha só. E deu vista a muitos, né? Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai e proclamai e dizei a João o que vistes e ouvistes. Impressionante. Vocês agora já viram e vocês ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados. Não falou de leprosos, mas falou de flagelo e moléstia, né? Os surdos ouvem, falou de cego, mas Jesus agora está especificando. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Impressionante. Então não há apenas essa cura física, mas Jesus está mencionando de que o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é a salvação que tanto nós necessitamos e todas as pessoas do planeta desejam. Esse é o Evangelho. O Evangelho, sabe o que é? Eu iria para o inferno, mas Jesus morreu no meu lugar. Eu, por ser pecador, igual a você, por sermos pecadores, o nosso merecimento é o inferno eterno. Mas Jesus, ao morrer na cruz, Ele falou: está pago, está consumado a dívida de vocês. E todo aquele então que deposita sua confiança em Jesus para ir para o céu, vai para o céu. Quem garante isso é o próprio Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é: eu não preciso, não consigo fazer nada para me salvar, mas Jesus já fez. Esse é o Evangelho. Todo aquele que nele crê, confia nele como seu Salvador, vai para o céu. Esse é o Evangelho. É claro que quando Jesus está falando aqui que aos pobres é anunciado o Evangelho, Jesus está citando aqui que obviamente os pobres eram renegados, deixados de lado. Esses pobres eram aquele grupo que talvez ninguém queria falar do Evangelho, da graça, da salvação. Embora, obviamente, como é citado, Jesus citou anteriormente, o pobre de espírito, não necessariamente uma classe social, mas todo aquele que se sentia, obviamente, com necessidade de Deus. Nós aqui, é bem provável que nós. Porque tem gente que não acha que precisa ir para a igreja. Tem gente que não acha que precisa verdadeiramente ter uma comunidade cristã, uma família espiritual. Tem gente que não acha, por quê? Porque é autossuficiente. Ela então é rica. Então para essas pessoas, obviamente, não é anunciado o Evangelho, porque ela não quer, ela não aceita, ela que quer buscar a sua própria salvação. Ok? Tá bem. Ao final, versículo 23, Jesus então informa: e bem-aventurado, o somatório de tudo, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou melhor, feliz é aquele que não se envergonha de mim. Então Jesus também está apresentando para João Batista, através daqueles discípulos, de que ele era o Messias, o Salvador. Porque esses milagres que foram apontados aqui, foram citados em Isaías, em outras passagens da Bíblia também, como qualidade do Messias que viria. Então Jesus alistou aqui, fez o milagre, mostrando para aqueles discípulos, para os discípulos falarem para João Batista, para eles darem um relatório para João Batista. Então, algumas lições a gente pode tirar dessa passagem aqui. Óbvio, né? Mas é interessante. Quando fala aqui, que também eu achei impressionante, de que os mortos são ressuscitados. Se você tivesse lido a passagem anterior que fala da viúva, que o sentido da vida dela era cuidar do seu filho,
quando ele perdeu o seu filho, quando ela perdeu o seu filho, quando ele morreu, e Jesus o ressuscitou, Jesus estava mirando não somente no benefício daquela viúva de ter o seu filho de volta, mas estava objetivando João Batista. Que coisa impressionante. A gente não vai perceber isso com facilidade se a gente não estudar a Bíblia, não fazer a leitura com cautela, com cuidado. Porque imagina comigo, quando então Jesus está falando que é para dar essa notícia para João Batista, de que os mortos são ressuscitados através de Jesus, Jesus estava mencionando, obviamente, de que esses milagres deveriam servir para João Batista, até mesmo uma ressurreição. Jesus tinha um carinho especial por todas as pessoas, mas por João Batista, Jesus sabia que ele era aquele precursor, aquele que viria antes, que o judeu sabia que viria um antes. Então Jesus queria que João Batista não tivesse dúvida nenhuma. Ok, queria que a gente refletisse algumas coisas mais sobre essa pequena passagem que a gente tem aqui agora. Olhando para esse foco aqui, fé, coragem e esperança. Primeira lição, ou primeira verdade que a gente precisa tirar e levar para a nossa casa, nossa vida, nossa morada, do nosso dia a dia. A fé verdadeira leva-nos a conduzir outros à mesma fé, para que façam o mesmo. Vejam só. Ninguém que conhece Jesus Cristo verdadeiramente, que realmente compreende que é pecador, sabe que o seu destino eterno é um inferno, admite isso, mas encontrou um Salvador, que é Jesus, entende, compreende, aceitou. Ninguém que está nessa situação permanece indiferente com as outras pessoas. A fé verdadeira, então, se você tem uma fé verdadeira, você é compelido a falar dessa verdade, dessa salvação a outras pessoas. E se for uma fé madura, você vai falar de tal modo que aquela pessoa vai falar para outra pessoa também. Jesus estava falando com os discípulos de João Batista, para os discípulos de João Batista falar para João Batista, obviamente para João Batista falar inclusive para esses discípulos. Eu e você demonstramos que temos fé verdadeira se a gente se importa com as outras pessoas. Não existe cristão genuíno que permanece indiferente com a desgraça eterna das pessoas. Eu sei que não é politicamente correto falar que as pessoas estão indo para o inferno. Desagrada. Você que não entregou a sua vida para Jesus, você vai para o inferno. Gente, eu sei que isso machuca. Isso pode tampar o ouvido da pessoa de ouvir a verdadeira mensagem. Mas isso não pode ser omitido quando a pessoa abrir a retaguarda. Quando ela de fato está com os ouvidos atentos. Quando ela de fato quer saber sobre as questões espirituais. É claro que a gente não precisa agredir a pessoa. A gente pode falar da gente mesmo. Eu, Abisaí, estava indo para o inferno eterno. Mas você também. Se você não entregou a sua vida para Jesus salvar, o seu destino é o inferno. Isso pode ser desagradável para você ouvir isso, ou para as pessoas ouvirem. Mas é importante que as pessoas saibam disso. Porque senão, não terão condição de depositar sua confiança em Jesus para ir para o céu. A Bíblia diz que Jesus é o único caminho. A gente não pode negociar isso. Não pode dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Jesus não falou, Jesus falou que Ele é o caminho. Jesus não falou que é um caminho. Então nós estamos seguros com relação a isso. Você que já tomou uma decisão por Jesus. Mas se a sua fé de fato é verdadeira, genuína,
você não permanece indiferente para com as pessoas que não conhecem a graça de Jesus. Por outro lado, Jesus também fala a respeito de vida eterna, quando ele fala, e evangelho, quando ele fala de qualidade de vida. A palavra vida eterna, que Jesus diz, né? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Veja só, ele não fala que só vai ter a vida eterna, já tem agora. Isso tem a ver com qualidade de vida. Anotem isso no seu coração. Qualidade de vida, a palavra vida eterna que Jesus se refere em João 6,47, ela se refere à qualidade de vida também. Não é só vida para sempre, mas é vida de qualidade para sempre, porque todo mundo tem vida para sempre. Então a palavra vida eterna tem a ver com satisfação interior, realização interior, paz espiritual. Agora, se você se diz cristão, mas não tem paz espiritual, avalie se você tem depositado a sua fé verdadeiramente em Jesus. Ou você tem depositado a sua fé em dinheiro. Não tem paz porque está faltando dinheiro. Não tem paz porque não tem estabilidade dentro de casa. Não tem paz porque, aí pode alistar, tem uma pereba eterna na perna que nunca sara e vai te levar à morte. Não tem paz porque, seja lá o que for. Se você não tem paz, pergunte se a sua fé ou a esperança que você tem está sendo depositada na pessoa de Jesus. Se de fato isso está acontecendo. Porque se não é em Jesus, se você depende de outras coisas, você não vai ter satisfação, não vai ter realização. Então, em Jesus nós temos salvação eterna, o que vai, de fato, ser mais perceptível a nós quando a gente morrer. Mas também temos vida com qualidade, realização interior, paz espiritual, do jeito que você queira chamar, qualidade de vida. Então essas duas coisas a gente tem rapidamente, ok? Um dia desse encontrei com a senhora ali pela, 10ª vez, pedindo ajuda. A senhora veio ali e me pediu ajuda. E tem acontecido muito isso aqui na igreja, né? É impressionante o quanto que tem gente nesses últimos tempos pedintes. E o pessoal descobrindo que a igreja com mais facilidade agora, aqui, né? Porque a fachada da igreja está identificada como igreja. Aí as pessoas... Outro dia já veio aqui perguntando para a Ivonilce, falando, né? Cadê o pastor, né? Eu estou sabendo que essa igreja ajuda mesmo as pessoas. Não, a gente ajuda pouca gente. Mas pelo menos a gente tenta tratar bem as pessoas que chegam aqui. Quer dizer, o nome, isso acaba espalhando, aí tem mais gente ainda vindo pedir ajuda, né? O boca a boca, né, tem sido eficiente aí entre aqueles que pedem. Agora, essa senhora, quando ela pediu mais ajuda, eu perguntei para ela para que era. Ela já chegou para mim falando assim: a paz do Senhor, pastor Bisa. Aí você identifica que é de igreja, obviamente, a paz do Senhor. Aí ela pediu ajuda. Para que você quer ajuda? Eu preciso para uma coisa. Até nobre, ninguém pede dinheiro aqui na igreja para o pastor para comprar cachaça, para comprar cigarro, coisa parecida. Sempre é nobre. É interessante que outro dia eu vi essa mesma senhora fumando. E aí eu perguntei para ela: eu tenho medo, preocupação de lhe dar dinheiro e você for comprar cigarro. E ela é identificada como cristã, como crente. Ela falou: pastor, eu não consigo me livrar disso. Eu não consigo me livrar do cigarro. Eu falei: como pode? Vício é sinônimo de idolatria. Jesus não é suficiente para a sua vida. Se a pessoa não consegue viver sem cigarro, quem dirá quando acontecer um problema real na sua própria vida? Quando for desafiada a testar a sua fé, não tem fé. Quando João Batista, como João Batista aqui estava na iminência de morrer,
Vai negar Jesus? Vai negar a fé? Quem nega é porque não tem, provavelmente. Não conhece exatamente as questões espirituais, futuro eterno, céu. Não tem essa certeza. Tem uma questão aí que precisa resolver. A fé verdadeira nos faz ter interesse em falar dessa fé para outras pessoas. Então, eu e você podemos dizer de fato que temos sido alcançados pela graça de Jesus quando a gente se importa com quem não tem essa graça. Seja ele viciado em alguma coisa, ou seja ele que nem sabe de vida eterna e nem coisa nenhuma. Então a gente pode dizer de fato que tem Jesus no coração quando verdadeiramente a gente está se importando com as outras pessoas. Porque isso também está relacionado com ser discípulo de Jesus, implica em aprender com outras pessoas. João Batista fala para os seus discípulos que falam com Jesus, Jesus fala com os seus discípulos e fala com João Batista. João Batista vai aceitar o que seus discípulos relatarem para ele. Então eu tenho que assumir a minha responsabilidade de falar de Jesus não só para a salvação da pessoa, não só para ela ter vida eterna, mas também ter qualidade de vida. Não é apenas o pastor que tem que anunciar sobre qualidade de vida espiritual para as pessoas. Eu e você, todos nós temos essa condição e essa responsabilidade. Ser discípulo de Jesus implica em aprender com outras pessoas. É claro que aprender com outras pessoas também é saber que são discípulos de Jesus. Mas assuma a responsabilidade de: eu sou cristão, preciso ir para a igreja. Eu sou cristão, preciso me relacionar com pessoas que vão me ensinar. Preciso me relacionar com aquelas pessoas que eu preciso falar da graça de Jesus. Eu me importo com as pessoas que precisam da graça de Jesus, mas eu também me importo com aprender um pouco mais. Eu me importo me relacionar com as pessoas. O cristão que não gosta de convivência com pessoas, obviamente precisa aprender a ser cristão. Muitas vezes o cara é cristão e aí começa a falar de religião e fica chotando as pessoas de perto de si. Ninguém gosta, ninguém suporta aquele crente chato. Lá vem aquele crente. Tem gente que não gosta de crente porque não quer ser confrontado com a verdade. Mas tem gente que não gosta de crente porque tem crente xarope mesmo. Tem aquele que a gente não suporta. Por quê? Porque é chato mesmo. Tem uma vida, tem um linguajar, é mono-assunto. Ele não se relaciona. É bem provável que não é convertido, não é salvo. Ele é religioso. Vai falar da sua religião, da religiosidade. Mas a gente tem que ter o coração aberto para aprender com as pessoas. Quando a gente fala de comunidade cristã, a gente está falando de igreja. Nós somos igreja. O que acontece aqui espiritualmente não acontece com você na sua casa apenas com os seus familiares. A bênção ou o benefício que Deus nos traz aqui é diferente com você lendo um livro ou ouvindo na internet o sermão. E não se resume aqui. Eu preciso me conectar com pessoas que não conhecem Jesus, para elas conhecerem através de mim, e me conectar com pessoas que conhecem Jesus, para eu aprender mais dela. Como é que eu vou saber vencer as dificuldades da minha vida? Como eu posso resistir a colar na prova na escola? Eu aprendo isso com pessoas que também passam por isso e já aprenderam e podem me ensinar que estudar é mais correto, gastar menos tempo com televisão, com game, seja o que for, para poder estudar e depois não ficar preocupado, não ficar com medo de reprovar. Eu posso falar isso de outras coisas também.
Como é que eu posso ter convivência de família? Como é que eu posso ajudar meu filho a ser obediente? Preciso me conectar a pessoas, então, que têm convivência, têm vida com Jesus. Eu me conecto com famílias, com pessoas e seus parentes. Isso é o mais importante. Aqui que nós temos é parte. Então, preciso saber que, por ser discípulo de Jesus, eu devo aprender com as outras pessoas. Eu tenho que aprender. Tenho que ensinar, mas tenho que aprender. Preciso ter coragem. Quem tem fé tem coragem. Agora, como é muito costume também de algumas pessoas acharem que a nossa vida, encontrei Jesus agora, e agora a minha vida é igreja, casa, trabalho ou escola. Não quero me relacionar com aqueles tais pecadores. Nem fala assim, geralmente fala, eu não quero me relacionar com ímpio mais. É geralmente isso. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para que a gente também crie conexões com esses que não estão dentro dessa convivência, para que eles passem a participar dessa família espiritual, que é muito bom. Então, eu e você estamos obrigados a viver de fato, aprendendo com outras pessoas, me relacionando. Claro, com aqueles que podem me ensinar, mas eu também aprendo com aqueles que estão aprendendo sobre a graça de Jesus. Então, eu não posso achar que a minha vida tem que ser sem me relacionar com as pessoas. Preciso me relacionar. Aprendo mais assim. Se eu fico só na igreja, e geralmente é local, igreja local é prédio, se tem alguma atividade, né? Como tem gente que pensa assim. Tem gente que já falou, por que a gente não tem vários cultos no meio da semana? Tem até mendigo, até pedinte chega aqui, porque geralmente a pessoa já foi de igreja. Quais são os dias de culto aqui? É domingo à noite. E temos atividade domingo pela manhã. A pessoa por que não tem todo dia? É tão bom. Falei, meu querido, se você for para o seminário, eu já fui para o seminário de internato, você pode passar o resto da sua vida aprendendo coisas boas. Você tem assunto para aprender, tem coisas para aprender. Mas Jesus não nos chamou para virarmos ermitões, ficarmos no mato, numa caverna, no monastério. Deus nos chamou para sermos luz no mundo. Então eu preciso assumir isso rápido também. Claro, eu não posso ser ou me deixar levar pelo que o mundo ensina ou prega, mas eu vou aprender muito mais sabendo que eu preciso alcançar essas pessoas. Então eu preciso me conectar com pessoas. Você também precisa se conectar com pessoas. Com os da família da fé, de fato, para aprender sobre a graça de Jesus mais ainda, ter vida transformada. Com os que ainda não são família da fé, para que esses tenham família, participem de uma família espiritual. E podemos aprender com elas também, certamente. Implica em ter coragem, obviamente, para receber ensino, para ensinar. E por fim, fé, coragem e esperança. Nenhum discurso recebe crédito se não for acompanhado ou apoiado por ações. Jesus, antes de falar para os discípulos de João Batista, Jesus fez muitos milagres. Anunciou o Evangelho. Nosso discurso tem que ser acompanhado de prática. Porque temos condições disso. Se você é cristão genuíno, Deus já lhe deu tudo o que você necessita para a vida e para a piedade. A Bíblia afirma isso. E eu prefiro ficar com a Bíblia. Quando a pessoa diz que não consegue vencer o vício, ou ela está depositando a confiança em quem não deveria, ou nela ou em alguma outra pessoa que não Jesus, ou ela não quer saber
de depender e ter satisfação só em Jesus, mas já recebemos tudo o que necessitamos para ter uma vida satisfatória, para ter uma vida reta, uma vida honesta, uma vida sem tropeço, uma vida sem escravidão de chegar atrasado dos compromissos, uma vida sem mentira, sem achar que a mentira é alguma coisa que a gente deva colocar como parte do nosso dia a dia. Nenhum discurso recebe crédito se não for acompanhado por ações. Jesus falou para que eles vejam então, porque falar muitas vezes é fácil, tipo, eu te amo. E a prática disso? Eu te amo, mas se eu estou com raiva eu vou te maltratar. Eu te amo, mas no fundo, não fique perto de mim. Eu te amo, mas não me abraça não, que você está muito fedorento. Eu te amo, mas... Aí você pode alistar uma série de coisas. Meu querido filho, eu te amo. Minha querida mãe, eu te amo. Ou qualquer coisa. Se não é acompanhado por ação, o seu discurso de eu te amo, não vale. Vale. Você sabe que não vale. Quem dá crédito para um discurso que a sua ação é diferente? Quem vai dar crédito? E como que a gente pode falar que Deus é satisfação, é o meu rei, meu Senhor, se a minha prática não justifica isso? Então, precisamos olhar para Jesus e perceber e aprender que o meu discurso também tem que ser acompanhado de ação. Como que posso dizer que tenho interesse? Como posso dizer que eu me importo com as pessoas, se na prática eu não me importo mesmo? Eu estou dizendo que se dane. Como que eu posso, no meu discurso, falar, tenho prioridade a isso, a minha vida é isso, mas na hora não é? Mas na hora exata que eu preciso, obviamente, demonstrar com a prática, eu prefiro outras coisas. Como é que eu sou cristão? Posso dizer que sou cristão quando eu estou sozinho num clube? Ou num clube? Posso dizer que sou cristão quando eu estou jogando futebol? Se tem um lugar que testa caráter de cristão, é jogando bola. Quando a gente está na rua, posso dizer que sou cristão no meio dos nossos familiares? Posso dizer que sou cristão para qualquer um quando a gente está na igreja? Posso dizer que sou cristão quando eu estou sozinho em algum lugar? Estou em viagem? Posso dizer que sou cristão quando é período de férias? Nosso discurso só vai receber crédito se for acompanhado por ações. É para o nosso bem. É muito melhor para a gente. Agora, tudo isso aqui, a gente não consegue por nós mesmos. Por isso que precisamos depositar a nossa confiança em Jesus Cristo. Confiança para a vida eterna, mas também confiança para eu vencer as tentações, para eu ter uma vida transformada, em qualquer área. Jesus é aquele que alimenta o nosso espírito com poder, nos concede graça. É Jesus Cristo. Vamos orar? Diga para o Senhor agora, para Jesus Cristo. Jesus, não permita